para mim uma alegria enorme estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor, porque ela é muito preciosa, ela é maravilhosa. E como sempre o Senhor tem coisas tremendas a falar aos nossos corações. E hoje não vai ser diferente. Eu quero hoje de uma maneira muito simples falar um pouco sobre ser guiado pelo Espírito, que é uma experiência maravilhosa para nós. Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu quero te parabenizar. Diga para a pessoa que está do seu lado, parabéns. Agora para o outro lado, parabéns. Irmão, num frio como esse, você está aqui, você está de parabéns. Porque a maioria das pessoas pensa, vou ficar no quentinho, né? Só que elas não sabem que aqui tem o fogo que esquenta o corpo, a alma, o espírito. Você sai daqui, é todo quente. Então eu quero te parabenizar, porque você venceu a cama. Você debaixo da graça do Espírito Santo, você está aqui porque você foi movido pelo Espírito para estar aqui hoje. Você já está de parabéns. Só de você estar aqui. E eu creio num Deus que viu o meu e o seu coração. A gente não veio aqui simplesmente para cumprir um ritual. Nós viemos aqui para buscar um Deus vivo. Um Deus que transforma a nossa história. Um Deus que muda a nossa mente. Então nós vamos ler a palavra do Senhor e nós vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa manhã. E vamos sair daqui transformados. Amém? Amém? Amém. E eu quero fazer como meu pastor, eu quero te dar liberdade. Irmão, aqui é a igreja pentecostal. Então você pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, não incomoda, só, como diz a missionária à noite, mais glória sobe, mais glória desce, é um poder caindo, graças a Deus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ler 2 textos hoje para falar o que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração. João, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 6. É um texto muito conhecido. Nós vamos ler, por enquanto, o versículo 6 e o versículo 7. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, a gente tem um recurso abençoado ali hoje. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Feche os seus olhos. Espírito Santo, mais uma vez eu me coloco na tua presença e me sujeito totalmente a ti. O homem não tem nada se do céu não for concedido. Essa é a sua palavra para nós nessa manhã. Eu quero clamar na autoridade do nome de Jesus que o Senhor venha com liberdade cumprir todo o teu propósito para essa manhã no nosso meio. Eu te peço em nome de Jesus que não haja nenhum tipo de interferência, nem na recepção, nem na transmissão dessa palavra, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu cancelo todo e qualquer mover contrário ao teu e declaro as mentes e os corações abertos para tudo que o Senhor quer falar. Espírito Santo de Deus, eu te dou toda a liberdade para mover nesse lugar, porque esse culto é para ti, para a tua glória. Eu te clamo em nome de Jesus, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. Abre os olhos do nosso entendimento. Hoje eu te clamo, me move, Espírito Santo. Nós não queremos nos mover debaixo dos nossos achismos, debaixo das nossas impressões, mas debaixo do teu Espírito. Possui-nos, Espírito, e fala conosco. Que essa palavra cumpra todo o propósito para qual o Senhor está enviando, em nome de Jesus. Que seja rema, como a tua filha falou, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Aleluia. Diga, nascido do Espírito, guiado pelo Espírito. Quantos aqui nasceram de novo? Aleluia. Dá glória a Deus aí, você que é nascido de novo. Que coisa preciosa ser nascido de novo. E nascer de novo implica viver tudo novo. A gente até usa uma expressão, quando uma pessoa, aos nossos olhos é feia, a gente diz, esse aí nem se nascer de novo, né? Porque a gente pensa, a pessoa tem que nascer de novo para vir tudo novo. E nós temos a oportunidade de nascer de novo e viver tudo novo.
Mas essa vida nova, ela tem um significado. Ela não é algo qualquer. A Bíblia diz que se nós nascemos do Espírito, nós vamos andar debaixo da direção do Espírito. Eu não sei você, mas a minha vida é cheia de decisões. Todos os dias você decide milhares de coisas. E a gente tem duas maneiras de viver. A gente pode viver debaixo da carne ou viver debaixo do Espírito. A gente pode decidir andar debaixo da ingerência da nossa carne ou debaixo da ingerência do Espírito. Agora eu vou te dar uma notícia. Se você é nascido do Espírito, você vai andar debaixo da direção do Espírito. Se você realmente nasceu de novo, você vai andar debaixo da direção do Espírito Santo. A dificuldade às vezes é que a gente está no meio de uma batalha. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Apesar de termos nascido de novo, nós ainda habitamos um corpo mortal e às vezes a carne e o Espírito, eles militam, eles lutam para decidir quem vai dominar. Mas nós como cristãos, como pessoas que nascemos de novo, precisamos tomar uma decisão de viver e andar debaixo do Espírito. E hoje eu quero, no poder do Espírito, falar isso para vocês de uma maneira muito prática, irmão. Porque não é algo que seja abstrato, não. É algo para o nosso cotidiano, andar no Espírito. É algo para a nossa vida diária, andar no Espírito. Se nós dizemos que nascemos do Espírito, que nascemos de novo, a nossa vida tem que ser guiada pelo Espírito. E não pelo que a gente acha das situações. Pastor, você está abolindo a consciência e a inteligência? Não. Mas sobre a minha inteligência reina a mente de Cristo. O que eu estou dizendo é que antes de tudo eu tenho que ser uma pessoa guiada pelo Espírito. Eu quero ler mais um texto para falar sobre esse assunto. Está em Atos capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. É uma experiência de ser guiado pelo Espírito. Como eu falei, com certeza você já leu esse texto, que o que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito, é movido pelo Espírito várias vezes. Mas hoje eu quero de uma maneira muito prática trazer isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E nada melhor do que usar um exemplo de uma pessoa que viveu isso na prática, que foi o apóstolo Paulo. Diz assim o texto. Eu vou ler ali porque a minha tradução aqui está diferente. Atravessaram a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito, diga pelo Espírito, de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. De noite, apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho. Paulo teve uma experiência pessoal em vários momentos da sua vida. Ele era um homem guiado pelo Espírito. E ele viveu nesse relato uma experiência onde claramente Deus o guiou, parando e movendo. Eu pergunto uma coisa a você e eu quero que você me responda com sinceridade. Pelo que você é guiado? Não responda alto. Pelo que você é guiado? Pelo que nós somos guiados? Nós acabamos de ler que quem é nascido do Espírito é movido e vive pelo Espírito. É Espírito. E quem é nascido da carne é movido pela carne. Pelo que nós somos guiados? Baseado em que nós tomamos nossas decisões? Será que realmente o Espírito tem guiado as nossas decisões cotidianas? Será que realmente é o Espírito que tem possuído a nossa história e tem nos guiado? Porque, olha, eu não quero ficar aqui falando de uma coisa teórica, não. Eu quero que a gente olhe para a nossa vida realmente e pense se o Espírito tem sido realmente o centro das nossas vidas. Deus tem falado muito comigo sobre como às vezes nós queremos ser o centro das nossas próprias vidas. Outro dia eu preguei aqui na estação sobre o sistema solar.
Porque a Bíblia diz que toda a natureza fala da glória de Deus. Durante muitos anos, na Idade Média, as pessoas acharam que a Terra era o centro do universo. O que se provou ser uma grande tolice científica. Que não é nem o centro do universo, muito menos o centro da galáxia, muito menos o centro do nosso sistema solar. E no nosso sistema solar, o centro é o Sol. E muitas vezes nós queremos caminhar e viver a nossa vida, tendo como centro a nós mesmos, a nossa própria vontade, achando que tudo ao nosso redor gira ao redor de nós. E nos esquecemos que Deus é o centro. Que Deus é aquele que domina tudo. Que todas as coisas vão convergir para Ele. E a verdade é que se em algum momento a Terra se desalinhasse do Sol, o nosso sistema solar ia virar um caos. Nossa Terra ia ser destruída se ela se aproximasse mais ou se distanciasse mais do Sol. Se ela saísse do eixo. Eu te digo a mesma coisa, quando a gente começa a tentar se afastar, quando a gente começa a perder Deus como centro, a nossa vida vira um desequilíbrio. E só tem uma maneira de você viver com Deus como centro, sendo guiado pelo Espírito. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Nós precisamos parar de ser guiados pela nossa carne, pelo que nós achamos, e começar a ser guiados pelo Espírito. Pastora, como ser guiado pelo Espírito? Parece difícil isso, parece complicado. Porque às vezes a gente acorda de manhã, você às vezes não consegue entender e discernir claramente aquilo. Como é que é isso de ser guiado pelo Espírito? Como é que é isso de você ser movido pelo Espírito? Acordar de manhã e dizer, comanda Espírito Santo. Como é isso? Porque não se trata simplesmente de fazer uma oração e dizer comanda Espírito Santo. Se trata de ouvir a voz do Espírito, discernir a voz do Espírito e obedecer a voz do Espírito. Não adianta nós acordarmos de manhã e dizer comanda Espírito Santo e quando o comando vier, a gente achar ruim. Porque às vezes o comando do Espírito não é o que a gente quer, Gilmara. Às vezes Deus comanda para um lado e a nossa carne quer ir para outro. Mas se nós dizemos que nascemos do Espírito, nós precisamos ser movidos pelo Espírito. Você já imaginou o poder de uma igreja que anda debaixo da unção do Espírito, Marquinho? A Bíblia diz que esses apóstolos, esses profetas, eles andavam debaixo da unção do Espírito, e era tão violento, que uma vez Deus pegou Filipe e arrebatou ele do meio de um batismo para uma outra cidade. De tão movido pelo Espírito que eram esses homens e mulheres. Onde eles entravam, a glória de Deus entrava. E sabe qual é a vontade de Deus para nós? Essa realidade nos dias de hoje. Essa realidade de ser movido pelo Espírito não é a realidade simplesmente para a igreja primitiva. É a realidade para a igreja de Cristo sobre a face da terra. Deus quer que nós comecemos a andar e a caminhar como verdadeiramente pessoas cheias do Espírito Santo. Que levam dentro de si a glória, a graça e a manifestação do poder de Deus. Deus não quer mais que nós andemos como pessoas comuns. Porque nós não somos comuns. Nós carregamos dentro de nós o Rei da Glória. Irmão, isso tem que fazer diferença dentro de nós. Nós não somos pessoas comuns, Ju. Nós não somos, porque dentro de nós habita o Rei do Universo. O sol da justiça mora dentro de nós. Então onde nós andarmos, esse sol tem que brilhar. Onde nós formos, o mover do Espírito tem que ir com a gente. Algo tem que acontecer quando nós entramos dentro das nossas casas, debaixo do mover do Espírito Santo. Porque se nascemos do Espírito, nos movemos pelo Espírito e andamos no Espírito. Mas por que isso não acontece? Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos. Eu me pergunto por que o mundo ainda não está impactado com a minha vida e com a sua, com a igreja de Cristo sobre a face da terra. Nós somos cerca de 1/3 da população brasileira. Por que o Brasil ainda não viu o impacto do poder do Espírito?
na minha e na sua vida. Na minha também, irmão, quero que você entenda isso. Para mim, eu não estou só te desafiando, eu estou me desafiando. Eu estou dizendo a mim mesma, olha, Ana Paula, presta atenção, onde você andar, o Espírito tem que ir com você. Os ambientes têm que ser transformados por causa da glória de Deus e do Espírito de Deus que mora dentro de você. Não pode ser comum. O tribunal onde você trabalha não pode ser o mesmo por causa da sua vida lá. A repartição onde você trabalha não pode ser a mesma por causa da sua vida lá. A escola onde eu trabalho não pode ser a mesma por causa da minha vida lá. Porque se eu ando no Espírito, onde eu vou, o Espírito vai, porque Ele me move. E é esse um dos grandes problemas. Talvez você pergunte, por que não? Se você continuar a leitura do texto, ele vai dizer, o vento sopra onde quer. Um dos grandes problemas é que nós queremos mover o Espírito em vez dele nos mover. Nós muitas vezes queremos controlar a manifestação do Espírito. Nós queremos agir debaixo do nosso achismo em vez de deixar que ele nos mova. Muitas vezes a gente quer que Deus se manifeste, a gente quer que a glória de Deus vá conosco, mas a gente não para perguntar, Espírito Santo, aonde o Senhor quer ir. E eu não estou falando de trabalho não, porque Deus sabe que eu e você precisamos trabalhar. É claro. Pastora, o Espírito Santo mandou eu matar o serviço hoje, olha. Meu Deus, não está nisso não. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de abrir a boca quando Deus mandar abrir a boca. Eu estou falando de se permitir ser instrumento de Deus e de ser movido pelo Espírito para estender a mão quando é necessário. Existem algumas coisas que travam a nossa mente para ser movido pelo Espírito. É sobre essas coisas que eu quero falar com vocês hoje. Algumas verdades que precisamos entender para realmente ser movidos pelo Espírito. A primeira coisa que você precisa entender é que nem sempre você vai entender o mover do Espírito imediatamente. A Bíblia diz, não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Espera aí, pastora, mas a Bíblia também não diz que o justo entende tudo? Ela diz que o justo entende tudo, mas não na hora. Não necessariamente no mesmo momento. Muitas vezes nós não entendemos o mover do Espírito imediatamente. A Bíblia conta em João capítulo 13, que Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos, e os seus discípulos começaram a olhar para ele, e ele respondeu aos seus discípulos dizendo, olha, o que eu estou fazendo agora, vocês não estão entendendo, vão entender depois. Às vezes o mover do Espírito parece tão estranho para nós que a gente não entende na hora. A Bíblia diz que o Pentecoste foi uma coisa incompreensível para muita gente. Línguas repartidas, o povo falando em línguas. Aquele barulhão, o povo olhou e disse, está todo mundo bêbado. E não era bebida, irmão, era o Espírito. O mover do Espírito às vezes não é algo que se compreende na hora. O mover do Espírito às vezes não é algo que você entende naquele instante. Às vezes, para ser movido pelo Espírito, você vai ter que fazer coisas que aos seus olhos são incompreensíveis naquele momento. Às vezes calar. Simplesmente se calar. Quando dentro de você, você só quer falar. Ai, meu Deus do céu, que coceira na língua. Mulher, então, Jesus, aplica o sangue. É aquela hora que você quer abrir a boca e dizer, mas eu preciso reivindicar o meu direito. E o Espírito diz, cala. O meu mover agora é para calar. Às vezes o mover do Espírito é algo tão sobrenatural e tão simples. Porque às vezes o mover é para falar. E você pergunta, falar o quê, Jesus? O Senhor está mandando eu falar, fala com ele. Irmãos, é tão sobrenatural o mover do Espírito. A Bíblia diz que Deus pegou o profeta, levou para o meio dos ossos e falou, fala para os ossos. Fala para os ossos.
Eu não vou contar umas experiências assim, porque a verdade é que você tem que ter a sua experiência, mas aprender a ouvir a voz do Espírito e se mover por Ele, mesmo que aos seus olhos você não entenda por quê. Mesmo que aos seus olhos você não entenda por quê. Irmão, olha a história de Paulo. Paulo era um pregador do Evangelho, viajou o mundo inteiro. O que ele queria? Pregar o Evangelho na Ásia. E o Espírito fez o quê? Não vai. Não vai. Parece compreensível para mim? Não, nem para você, irmão. Pastora, mas é de Deus pregar. É. Mas Deus tinha outros planos para Paulo. Ele tinha outros caminhos para Paulo. Muitas vezes o mover do Espírito, ele é tão diferente que a gente não entende na hora. Muitas vezes a gente vê o vento soprar e não entende. Eu quero te dizer, não julgue nunca o mover do Espírito. Não se ponha como juiz. Você quer discernimento? Busque de Deus e controle-se e administre esse entendimento, esse discernimento dentro de você. Mas nunca julgue o movimento. Ah, isso é ou não é. A gente não tem direito disso. Porque a verdade é que o vento sopra onde quer. Da maneira que ele quer. É lógico que nós não vamos aprovar nada que está fora disso aqui, ó. Nada que está fora da palavra. Não é disso que eu estou falando. O problema é que a gente muitas vezes quer que o Espírito se mova do nosso jeito. E eu quero te contar uma coisa. Ele é Deus. Ninguém o domina. Ele é Deus. Ele é Deus. Irmãos, a gente tem que começar a entender quem comanda e quem obedece. Eu tenho 2 filhas, uma de 11 e outra de 8. Às vezes a gente brinca, ela começa a falar umas coisas que a minha filha é bem falante, a mais velha principalmente. E eu falo para ela assim, só para lembrar aqui, quem é a mãe? Aí ela, só para a gente deixar claro quem manda aqui entre nós duas. Mãe, vamos fazer isso assim, assado, cozido, enrolado, desse jeito, eu paro tudo. Só lembrando aqui, quem é a mãe? Tá. Às vezes parece que o Espírito Santo tem que fazer isso com a gente, sabe, pastora Laura? Quem é Deus? Quem é o comandante da igreja? Irmão, a gente não pode esquecer quem é o comandante, não. Nós não podemos perder a visão de quem é Deus na nossa vida. Ele manda, nós obedecemos. Simples assim. E para ser movido pelo Espírito, tem que ter esse entendimento, que às vezes nós não vamos compreender totalmente na hora, mas Ele manda e a gente obedece. E assim funciona. Muitas vezes nós não vivemos o comando do Espírito, porque não estamos dispostos a sair do que a gente considera normal na nossa mente. Ser movido pelo Espírito, andar no Espírito, não significa que você vai entender tudo na hora, porque o vento sopra aonde quer. Não é como eu quero, é como Ele quer. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós temos mania de querer comandar as situações. E quando elas saem do que a gente acha normal, nós nos irritamos. A natureza humana gosta do controle. A natureza pecaminosa, carnal, acha lindo controlar. Mas nós temos que entender uma coisa. Se nós como igreja queremos viver o sobrenatural, se nós como igreja queremos ver os milagres de Deus na nossa casa, se nós como igreja queremos ver os milagres de Deus na nossa nação, nós vamos ter que dar lugar à obra do Espírito e compreender quem manda. Ele manda e nós obedecemos. A igreja que cresce é uma igreja submissa ao poder do Espírito. Uma igreja que se sujeita ao comando do Espírito que vem através das autoridades que Ele instituiu. Essa é a igreja que cresce. É uma igreja que dá lugar à obra do Espírito e obedece o mover do Espírito. Irmão, eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa entender tudo, mas precisa ter convicção que está debaixo da égide do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós não entendemos as coisas que acontecem na nossa vida, irmão. Se você entende tudo, vem me dar uma aula. Mas você não pode perder a consciência e a convicção de que é o Espírito que está guiando a minha e a sua vida. Porque sem o resto nós vivemos, sem Ele não. Sem as outras coisas nós podemos viver, sem Ele não. Entenda, compreenda.
Mesmo que você não entenda tudo, muitas vezes nós não entendemos o mover do Espírito. Porque o Espírito Santo é criativo, Dalson. Nós temos um pouco de limitação com coisas muito diferentes de nós. Sabia? Quando a gente vê uma pessoa diferente, quando a gente vê um mover diferente, a gente tem um pouco de limitação na nossa mente para o que é diferente de nós. E o Espírito Santo não tem problema nenhum com isso. Ele é o criador do céu e da terra, o criador de todo o universo. Se você pegar uma... Não tem nenhum tem algum biólogo aqui? A Lulu não está aí, né? Quando se você pega ali as fotos dos animais, irmão, você fica maravilhado com a criação. É fantástico. Um tem espinho, o outro tem pena, o outro tem cor, o outro é sem cor. O outro tem um olho grandão que não vê nada, o outro tem um olho pequenininho que vê demais. Um se move por sonar, o outro se move pela visão, o outro se move pelo cheiro. A criatividade do Espírito não cessa. E nós queremos o quê? Que ele se mova hoje do mesmo jeito que ele se moveu há 20 anos? O vento sopra aonde quer. Não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Só tem uma coisa, irmãos. Ô Espírito Santo, esteja no meio do vento. A segunda coisa que eu quero te desafiar a fazer para ser movido pelo Espírito: aproveite para ouvir. A Bíblia diz que por 2 vezes Paulo foi resistido para ir para os lugares. Ele queria ir para um lugar, o Espírito Santo, para cá não. Ele queria ir para outro lugar, o Espírito Santo, para cá também não. E aí chegou a noite. A noite, eu não sei como é na sua casa, na minha é silencioso. A noite é um lugar de silêncio. E no meio do silêncio, Paulo aproveitou para ouvir. Muitas vezes, quando nós precisamos, tudo que nós precisamos para ser movidos pelo Espírito é parar para ouvir. Deus, por que o Senhor não me livrou dessa situação? Irmão, você parou para perguntar? Senhor, por que o Senhor não me livrou disso? Meu irmão, eu te pergunto, você parou para perguntar? De verdade? Você realmente parou para ouvir o que Deus tinha a dizer? Você realmente parou para escutar o que o Espírito, para onde ele estava te movendo? Eu vou dar um exemplo para você entender. A minha filha chega a rir. Irmão, eu entro no mercado orando. No mercado para fazer compra. Espírito Santo me guia. Espírito Santo, para onde? E eu vou dizer uma coisa, as vezes que eu não faço isso não são tão boas quanto as vezes que eu faço. Ser movido pelo Espírito inclui parar para ouvir. Nas coisas grandes e nas pequenas. A Bíblia diz que no meio do cicio suave, Deus falou com Elias. Elias estava num momento de conflito. Eu não sei se você tem conflito, irmão. Elias teve. Elias teve. E eu também. Porque nós somos gente. E Elias foi parar dentro de uma caverna, no meio de um conflito violentíssimo. Ele já estava decidido que ele queria morrer. E lá dentro daquela caverna, a palavra de Deus diz que passou terremoto, passou fogo, passou um monte de coisa. E ele escondido no meio da caverna. Porque ele queria ouvir a Deus. De repente, a Bíblia fala que veio um vento suave, um cicio tranquilo. E Elias sai da caverna para ouvir. A gente precisa de silêncio para ouvir, Thaís. Às vezes são tantas as vozes, tantas pessoas falando com a gente, tantas situações, as situações gritam o nosso nome. Eu falo como mulher porque eu sei o que é ser mulher, irmão. É menino gritando seu nome, é marido gritando seu nome, é a secretária gritando seu nome. Você não sabe quem você acorde primeiro. Tem hora que você fala assim, para tudo. Com o homem eu penso que também não é diferente. É o patrão que grita, é a mulher que pede, é o menino que pede. Pai, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro. E aquela pressão. Tem hora que tudo que você precisa é um silêncio para ouvir. Se você e eu queremos ser movidos pelo Espírito, nós precisamos desses momentos de silêncio para ouvir.
E silêncio, irmão, não é falando o tempo inteiro, não. Uma vez a pastora Laudiane fez uma brincadeira aqui na estação, foi muito engraçado, e é verdade. A gente chega para ouvir a Deus assim, ó. Deus, o Senhor sabe que eu preciso disso. Deus, olha isso, aquilo, fulano, beltrano, ciclano, meu carro. Meu irmão, como é que você vai ouvir Deus desse jeito? Como? Como Deus fala? Como Deus te move? Se você não para, se a gente não para. Tem hora que Deus me para, irmão. Deus fala, fica quieta. Eu tenho uma personalidade assim, mano. Quem me conhece sabe que eu sou meio ligadinha na tomada. Então, às vezes, Deus me para assim, grandão. Ele me puxa assim, ó. Quieta. Quieta. E muitas vezes eu senti necessidade de ficar em silêncio. E Deus falou comigo no silêncio. Quem já esteve apaixonado ou está apaixonado? Levanta a mão. Não, levanta alto, irmão. Você é casado, você tem que levantar a mão as duas logo para sua mulher ver o tanto que você está apaixonado. Levanta alto essa mão da apaixonada aí. Aleluia. Gostei. Ronaldo, gostei. Senti firmeza na sua mão de apaixonado. Irmão, quando a gente está apaixonado... Vem cá, meu bem. Deixa eu usar você no meu exemplo. É tão engraçado casal apaixonado. A gente fica olhando e fica rindo. A gente que é casado há muito tempo, mas a gente faz isso às vezes também. Você não precisa falar nada. Você fica só assim. Quando a gente está... Obrigada, amor. Quando a gente está apaixonado, você quer ficar com o outro, nem que seja para dizer nada. Para ser movido pelo Espírito. Deus quer que a gente tenha uma ligação tão forte com Ele, para estar com Ele, mesmo que não seja para dizer nada. Eu estou aqui, porque te amo. Porque aí, quando Ele precisar falar, você vai conhecer o cheiro dele. Quando a gente conhece alguém muito, a gente conhece pelo olhar. Não é, pastora? Pelo olhar, você sabe que aquela pessoa está feliz ou está triste. Se ela está te aprovando ou não. Quando você contém essa intimidade com Deus, o mover do Espírito é natural. Ele te olha e você sabe, estou indo do lado certo, oba. Ou então ele te olha e você diz, opa, vamos mudar de direção. Mas para isso nós precisamos dessa intimidade, dessa paixão, dessa conexão. Nós precisamos desenvolver isso, esses momentos de silêncio. Eu sinto que nós vivemos numa sociedade extremamente agitada. Tem silêncio na sua casa ou sua televisão fica ligada o dia inteiro? Não tenho nada contra televisão não, irmão. Mas às vezes é tanto barulho. É tanto barulho que você não consegue parar para ouvir as pessoas. Você não consegue nem parar para ouvir as pessoas, quem dirá Deus. A gente às vezes não consegue parar. Tem momentos que você tem que desligar, fechar a porta. Não é à toa que a palavra de Deus manda, não, irmão. Entra no silêncio. Entra no silêncio e deixa Deus falar com você. Para ser movido pelo Espírito. Muitas vezes nós temos que entrar no silêncio. Outra coisa que nos falta, que às vezes nos impede de ser movidos pelo Espírito. Diga, obediência instantânea. Quem aqui já comeu sopa instantânea, suco instantâneo? É simples, irmão. Você mistura com a água, está pronto. Uma benção. Miojo, 3 minutos. Tem uns que são mais instantâneos. Tem um bolo agora que fica pronto em 1 minuto e 10. Não é? Os jovenzinhos estão tudo assim, né? Jovens comendo bolo instantâneo. Mistura 1 minuto e 10 no micro-ondas. Bolo. Irmão, se tem uma coisa que tem que ser instantânea na nossa vida é a obediência. A Bíblia diz que depois de Paulo ter ouvido a voz do Espírito na noite, no silêncio, imediatamente, diga imediatamente, ele se posicionou para obedecer.
Nós precisamos demonstrar ao Senhor uma obediência instantânea. Não atrase a obediência. Ela tem que ser instantânea. Se você está sendo movido pelo Espírito e no seu Espírito Deus te falou para fazer algo, não fique se questionando, adiando. Vá lá e obedeça. Vá lá e obedeça. Sabe qual é o problema? A gente quer filtrar com o nosso entendimento, como nós aprendemos no primeiro ponto. Irmão, você não vai entender tudo. Você já compreendeu isso? Não na hora. Nós precisamos de uma obediência instantânea como igreja. Eu vou falar de uma obediência instantânea. Tem coisas que são automáticas, prontas. Eu quero contar uma história que a pastora Rosa me contou e que marcou meu coração. Eu conto ela para minha filha direto. Diz que um homem, ele trabalhava numa ferrovia. E ele tinha um filho pequeno e por algum motivo naquele dia ele teve que levar o filho para o trabalho. Aí ele foi controlar as máquinas na ferrovia e deixou o menino brincar. Quando ele olha de longe, o menino está brincando na linha do trem. Ali, ó, irmão. Bem na linhazinha do trem. E lá vem o trem. E o menino tão desapercebido, tão envolvido na brincadeira, não viu o trem. E o trem estava muito perto, não dava para desviar, não dava para parar. O pai olhou pela janela e gritou: filho, deita! O menino não pensou duas vezes, deitou no meio dos trilhos. No que ele deitou, o trem passou inteirinho, por cima dele. E quando o trem passou, o menino levantou ileso, porque ele tinha obedecido instantaneamente. Eu achei tão fantástica, pastor, essa história, que eu fui contando para a Luísa 500 vezes. Irmão, sabe qual é o problema? O pai grita: filho, abaixa, e você pergunta: por quê? Pum. Não é? O pai fala: filho, foge, e você pergunta: mas por quê, Senhor? Não estou vendo nada de mal. Irmão, você não viu, mas ele viu. Não questione, obedeça instantaneamente, porque você não sabe o que ele sabe. Você quer viver debaixo do Espírito, irmão? Deus mandou você orar para alguém ser curado. Não pergunta, porque o poder não está em você, ora. Vem cá que eu vou orar para você. Deus, em nome de Jesus, derrama a sua cura. O Senhor é Deus que cura, em nome de Jesus, amém. Curar é com Deus, orar é com você. Você quer ser movido pelo Espírito, então obedeça instantaneamente. Deus te mandou dar uma oferta, não questione, irmão. Não questiona, vai lá e entrega. Porque às vezes essa oferta é o desatar da bênção que você precisa. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Não questione, obedeça instantaneamente. Obedeça instantaneamente. Deus mandou você falar com alguém, vai lá e fala. Instantaneamente. Para não dar tempo da carne questionar. Eu sou movido pelo Espírito, eu tenho que andar no Espírito. Então o Espírito fala e é instantânea a minha obediência. Porque se você der tempo à sua carne de questionar, irmão, está perigoso. Você tem que andar no Espírito e oferecer a Ele uma obediência instantânea. Eu quero te fazer uma pergunta. Sincera, responda a si mesmo. Você tem obedecido instantaneamente? Ou tem obediência adiada na sua vida? Será que tem alguma obediência adiada no seu caminho? Pensa um pouquinho. Uma palavra que você devia ter dado e não deu. Sabe por quê, irmãos? Quem quer ser movido pelo Espírito, como eu e você queremos e precisamos ser movidos pelo Espírito, precisamos aprender a obedecer instantaneamente. E a última coisa que eu quero falar sobre ser movido pelo Espírito. Não importa a situação que você vive, não abra mão de estar debaixo do vento do Espírito. A Bíblia diz: o vento sopra onde quer. Eu não sei de onde ele vem. Eu só ouço sua voz. Eu não sei de onde ele vem nem para onde ele vai. Nós podemos abrir mão de muitas coisas, sabe?
Nós podemos e devemos abrir mão de nós mesmos, mas não podemos abrir mão de ser guiados pelo Espírito. Você está dentro de uma igreja, irmão. Você diz para mim que você nasceu de novo, e eu também creio que você nasceu de novo. Não abra mão da presença do Espírito Santo na sua vida. Não abra mão, não troque por nada no mundo ser guiado pelo Espírito. Porque ser guiado pelo Espírito é a diferença entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas. Não abra mão de ser guiado pelo Espírito. Ouça o que eu estou dizendo a você, o que o Espírito está dizendo para nós nessa manhã. Olha, não é uma teoria, não é uma coisa, uma poesia. Nós não podemos e não devemos viver nessa vida sem ser guiados pelo Espírito. Nós dependemos dele. Se dizemos que nascemos do Espírito, nós precisamos andar no Espírito. Não abra mão do mover do Espírito na sua vida. Não abra mão do que o Espírito quer fazer em você e através de você. Não abra mão. Como eu abro mão? Quando eu desobedeço. Quando eu tento racionalizar o mover do Espírito. Quando eu não paro para ouvir. Eu estou abrindo mão do mover do Espírito na minha vida. Será que nós como igreja não precisamos nos mover pelo Espírito? Irmãos, eu brinco com os meninos, eu tenho sonhos. Eu creio numa igreja poderosa e movida pelo Espírito sobre a face da terra. Mas nós não podemos abrir mão. A palavra do Senhor chega a dizer, olha, não entristeçais o Espírito, não desprezeis profecias. O que ele está dizendo? Não abra mão do mover do Espírito. Irmãos, muitos irmãos nossos choraram e clamaram para que o Espírito viesse sobre a igreja. Quantas pessoas aqui vieram, não precisa levantar a mão, mas quantos de nós vivemos dentro de uma igreja tradicional? E hoje nós temos livre acesso ao poder do Espírito. E muitas vezes nós não queremos viver debaixo do mover do Espírito. Irmão, não abra mão do mover do Espírito. Deus tem chamado a igreja a estar mais íntima do Espírito, a estar debaixo do mover do Espírito. Não abra mão. Durante muitos anos a igreja viveu sobre a face da terra durante um período longo, sem o mover do Espírito, até que Deus veio e trouxe de novo o seu mover sobre a igreja. Nós como igreja não podemos abrir mão do mover do Espírito. Não se conforme a viver sem o Espírito Santo e sem o mover dele na sua vida. Abra mão de outras coisas, irmão. Abra mão de outras coisas. Abra mão do pecado. Abra mão da sua carne. Abra mão de você mesmo. Prefira o Senhor do que a você. Prefira ao Senhor do que a você mesmo. Mas não abra mão de viver debaixo da unção do Espírito. Pais, viver debaixo da unção do Espírito é o segredo da paternidade. É um doce, mas para mim é o maior. Porque, irmão, quando você tem o Espírito te mostra até com quem teu filho está andando. Os meninos, filhos de mãe que ora aqui, sabem do que eu estou falando. O menino nem chegou em casa, nem contou, e o Espírito já foi e falou tudo para a mãe. Ou para o pai. Isso é ser guiado pelo Espírito. Aí você vem e ora, você vem e intervém. Porque você está movido pelo Espírito. O Espírito te avisa, você ora, você clama, você jejua, você levanta um clamor. Não tem nada melhor nesse mundo do que viver debaixo da direção do Espírito Santo. Você não pode desprezar o mover do Espírito Santo. Eu te pergunto, irmão, você quer continuar vivendo uma vida natural? Ou você quer decidir viver uma vida sobrenatural debaixo da égide do Espírito Santo de Deus? Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, a gente pode escolher se a gente vai andar na carne ou se a gente vai andar no Espírito. Não abra mão. Se o vento está indo para lá, vai com ele. O vento está soprando é para oração que eu vou. O vento está soprando para a palavra, é para a palavra que eu vou. O vento sopra onde quer e onde ele estiver eu vou junto. É aquilo que eu falei logo no início. Você tem que decidir.
Porque não é você que comanda ele, é ele que te comanda. E nós temos que decidir, onde ele estiver, eu estarei também. Espírito Santo, o Senhor está no lugar secreto da oração, eu vou estar junto. Onde o seu vento soprar, eu vou junto. Eu não vou me delongar. Mas eu não quero que você saia daqui sem entender que você pode abrir mão de qualquer coisa, menos da unção do Espírito. Mova-se pelo Espírito. Mova-se pelo Espírito, sua casa nunca mais será a mesma. Mova-se pelo Espírito, sua família nunca mais será a mesma. Mova-se pelo Espírito e essa igreja nunca mais será a mesma. Mova-se pelo Espírito e a nossa cidade nunca mais será a mesma. Porque pessoas movidas pelo Espírito levam a unção do Espírito aonde vão.